Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de deixar para nós essa meditação. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, que nos diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Jesus ele vai estar falando aqui desde o versículo 25 sobre a solicitude da vida, a ansiedade, né? Ansiedade que gera a preocupação. E o que é ansiedade? É o excesso da preocupação com o futuro. E nós precisamos nos libertar disso. Estar preocupado com o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar a justiça de Deus, buscar o reino de Deus. Às vezes, irmãos, essa frase parece ser tão simples, mas é uma realidade que nós precisamos entender, porque o reino de Deus é diferente do reino terreno. Judas, por exemplo, ele perdeu o reino de Deus porque o coração dele estava num reino presente. Ele queria um reino que libertasse eles do domínio de Roma, queria um líder partidário, um revolucionário, e ele nunca permitiu que a ideia central do reino de Deus pudesse acessar a sua mente. E quando Jesus vai dizer, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino, é colocar a vontade dele acima das minhas vontades, acima das minhas preocupações, acima dos meus anseios. Porque se nós firmarmos a nossa preocupação nesse reino presente, nesse reino terra que é passageiro, que é temporário, transitório, né? Nós corremos o risco de abrir mão do reino eterno, que é o reino que o Senhor ele está nos preparando. Buscar a justiça de Deus é entender que a minha justiça é uma justiça injusta. Às vezes o homem, ele, em nome de justiça, de fazer justiça, ele acaba descendo o mesmo nível daquele que ele julgava que fez errado. Por exemplo, quando o Senhor vai dizer, se alguém bater na sua face, vire a outra face, o que o Senhor está dizendo? Né? Que não necessariamente, literalmente, você vai pedir, olha, bate daqui, porque eu gostei de apanhar daqui, não. Mas é esperar na justiça de Deus e não fazer justiça com as próprias mãos. É não queremos darmos na mesma moeda, retribuímos na mesma moeda. Então buscar o reino de Deus e a justiça dele é saber que a justiça de Deus, ela é melhor do que a minha justiça. Porque às vezes nós somos tomados pela ira. Por exemplo, quando você vê um ato de injustiça, você fica injuriado, não é mesmo? Só que se você for olhar bem para dentro, não é uma justiça saudável, porque você começa a alimentar o ódio, alimentar o rancor, alimentar aquele sentimento de revidar. E essa não é a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus é aquela que, por si só, por exemplo, a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele ceifará. A justiça do reino de Deus é essa. O homem vai colher os frutos das suas próprias ações, das suas próprias obras. E no tempo certo,
Se eu plantei sementes boas, eu vou colher sementes boas. Mas se eu plantei sementes ruins, eu vou colher sementes ruins. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a justiça desse reino. E as outras coisas vão acrescentando na nossa vida, dia após dia. Deus vai cuidando de tudo. Quantos problemas insolúveis, quantos problemas nós já atravessamos, nós já passamos, que julgávamos impossível de transpor, de resolver, mas do nada Deus acaba movendo e trazendo a solução. E ele, no versículo 34, ele vai dizer: não inquieteis com o dia de amanhã. É a ansiedade que tem tomado conta das pessoas, que é o excesso de preocupação com o futuro. E o nosso futuro pertence a Deus. É o que Jesus está dizendo. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Quando eu estou gastando a minha energia preocupado com o amanhã, eu estou deixando de resolver o problema de agora. Algo que hoje é um problema e precisa ser resolvido, mas eu estou gastando a minha energia focando em algo que amanhã, preocupado em algo que amanhã não vai chegar a ser um problema. Você entende? O maior psicólogo está aqui. Jesus, o maior psicólogo, nos mostrando o caminho da paz. Descansa em Deus, confia em Deus, Ele fará na tua vida o melhor. Deus sabe o que é melhor para você. Basta o dia de hoje. Vença seus leões de hoje, que Ele vai te fortalecer para superar os de amanhã. Amém? Eu fico por aqui. Até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus nos permitir, até lá, fique na paz. Shalom.